Quais são os investimentos mais seguros do C6 Bank e que rendem bem, né? E por que seguro e que rende bem? Porque a gente tem 3 pilares nos nossos investimentos que a gente precisa considerar antes de tomar qualquer decisão. É liquidez, risco e rentabilidade. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algum deles. Como assim? Muitas vezes, se você quer ter um investimento que rende muito, você vai ter que abrir mão da sua segurança. Você vai ter que correr mais risco para buscar mais retorno. Só que existem alguns investimentos que, dado o mesmo nível de risco que você está correndo, você consegue ter mais rentabilidade. Como assim? Os investimentos que eu vou falar aqui para vocês hoje, por exemplo, você pode comparar, sei lá, com a poupança. Vão ter ali o mesmo risco, só que a poupança rende muito menos. Então, nesse caso, faz muito mais sentido você investir nesses investimentos que eu vou te falar aqui. E cada investimento faz mais sentido para um objetivo. O melhor investimento para você é diferente do melhor investimento para mim. O melhor investimento para você no curto prazo, para sua reserva de emergência, eventualmente, é diferente do melhor investimento para você, só que pensando no longo prazo. Então, eu vou falar aqui 5 investimentos, 3 deles que podem ser utilizados para o curto prazo e 2 para o longo prazo, sendo que um deles que eu vou falar aqui, eu acho que não faz sentido você investir justamente por conta disso que eu acabei de falar, dessa comparação, por exemplo, com a poupança. Então faz mais sentido os outros dois, mas ainda assim são boas opções para você considerar, principalmente se estiver considerando, comparando com a poupança, né? E eu acho importante fazer essa introdução que eu fiz aqui, porque a gente está acostumado a vir de uma trajetória que os gerentes de banco sempre dominaram ali o mercado financeiro, como se eles fossem a melhor recomendação, fosse aquele ponto de referência quando a gente estava falando de investimentos, quando na verdade não, ele só está distribuindo produtos do banco. Então ele vende ali a poupança para você, vende um título de capitalização, um consórcio, com um discurso de que aquilo ali é um investimento, quando na verdade não é. Então a gente saiu desse modelo do mercado financeiro que a gente tinha o gerente de banco como a principal autoridade financeira da nossa vida pessoal, passou a ter ali a desbancarização e surgiram os tais agentes autônomos de investimento, que vieram com uma proposta também de trazer melhores aconselhamentos financeiros, cuidar de toda a vida financeira do cliente, só que surge um outro problema. Ele também é preposto, ele trabalha em nome da instituição que ele representa. Então, um agente autônomo que até então era credenciado ali exclusivamente da XP, ou então do BTG, ele vendia produtos que estavam na plataforma da XP e ele ganhava comissão em cima disso. Ou seja, muitas vezes ele vai te recomendar alguma coisa que não é o melhor para você, porque ele vai ganhar uma comissão mais gorda. E aí surge uma nova evolução do mercado financeiro, que é o que a gente chama de modelo 3.0, que surgem, por exemplo, como principal figura nesse cenário, o consultor de investimento. Nesse caso, quem remunera o consultor não é a instituição financeira, e sim o cliente. Então ele passa a ter um alinhamento de interesses, eles estão com esses interesses alinhados, logo as recomendações que o consultor vai fazer vai ser o melhor para o cliente. E muitas vezes o cliente quer lá, tem 2 tipos de perfil, né? O cliente que quer aprender por conta própria e de fato tomar suas melhores decisões, e o cliente que não quer. Às vezes ele trabalha ali, é um médico, é um advogado ou qualquer outra profissão que ele precisa ficar ali o dia inteiro trabalhando e simplesmente quer delegar 100% a gestão do seu patrimônio. E aí o consultor de investimentos surge como a principal figura para alinhar esses interesses e ajudar nessa missão de fato de estruturar a melhor carteira de investimentos para aquele cliente. Porque por mais que eu fale aqui que existem investimentos mais seguros, que rendem bem para aquele objetivo, quando a gente está analisando a vida de uma pessoa, não é simplesmente fazer um investimento para aquele objetivo e pega outro investimento para aquele objetivo. O ideal é a gente montar uma carteira estruturada, uma visão global da vida financeira do cliente, pensando no que é melhor para cada situação. E basicamente eu tô falando isso tudo aqui para vocês porque se para você faz sentido ter essa figura de um consultor para ajudar a alocação dos seus ativos de acordo com os seus objetivos, para te fazer atingir esses objetivos lá na frente, e você quer contar com a minha ajuda, eu tô lançando nesse vídeo aqui em primeira mão a Stocus, que é a minha consultoria de investimentos, que eu vou te pegar na mão, nós vamos sentar numa reunião, eu vou analisar toda a sua vida financeira, vou perguntar tudo para você, pra gente alocar os ativos da melhor maneira para satisfazer os seus objetivos de acordo com o seu perfil, totalmente personalizado e individualizado para você. Se faz sentido para você, clica no primeiro link da descrição para você preencher esse cadastro. Nós vamos fazer uma análise gratuita da sua carteira e ver se faz sentido para você também conhecer um pouquinho mais sobre a Stocus. Mas se a gente tem que falar sobre os principais investimentos que são seguros e que rendem bem dentro do aplicativo do C6 Bank, a gente teria ali o primeiro caso, que é o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro que você empresta o seu dinheiro para o governo em troca de juros. Ele vai render exatamente a taxa Selic do período, vai ter o imposto ali regressivo, aquela tabela que vocês já conhecem. E todos eles que eu vou falar nesse vídeo têm esse mesmo imposto, então não vou ficar falando aqui toda hora, mas essa tabela regressiva tá lá em todos. Quanto maior o prazo, menor a alíquota do imposto de renda que você vai pagar. E o Tesouro Selic, pelo fato
fato de ser emitido pelo Tesouro Nacional, é o investimento mais seguro do país, porque a gente tem dois tipos de risco: o risco de crédito e o risco de mercado. O risco de crédito é o risco de calote, da instituição não te devolver o seu dinheiro na data do vencimento ou na data do resgate, e o risco de mercado é o risco de oscilação de preços, como por exemplo acontece com as ações. No caso do Tesouro Selic, não tem risco de mercado e o risco de crédito é o menor da economia. Quando a gente vai passar para o segundo título desse vídeo, que é o CDB do C6 Bank pós-fixado, que rende 104% do CDI, ele rende um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, mas ele também tem um risco um pouco maior, porque ao invés de ser garantido pelo Tesouro, ele é garantido pelo C6 Bank, que é uma instituição sólida, tem o banco JP Morgan por trás e ainda tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito por cima de tudo, que é o FGC. Então, se acontece qualquer coisa, por exemplo, o C6 quebra, tem o JP Morgan por trás, que eventualmente não vai ter o interesse de ter o C6 Bank quebrando, mas também tem o FGC, que é um seguro contra essa liquidação eventual, a falência de algum banco que aconteça no sistema financeiro. Então, até R$250 mil o FGC vai te cobrir, então é super seguro, é um dos melhores CDBs pós-fixados de liquidez diária que a gente tem disponíveis no mercado e é onde parte dos meus recursos estão alocados também por conta desse 104% do CDI. Eu tenho em outras instituições, como por exemplo o Itaú, que é um pouco mais sólido, mas o do C6 rende um pouco mais. Questão de risco e retorno também. O terceiro que eu quero falar nesse vídeo, que é aquele que eu mencionei que não faz tanto sentido assim você alocar os seus recursos nele, é o CDB pós-fixado, que rende 100% do CDI, só que é emitido pelo JP Morgan. Lembra que eu falei que o JP Morgan está por trás do C6? Você também pode investir num CDB que é emitido pelo JP Morgan e está correndo o risco do JP Morgan. Mas qual que é o problema aqui? Ele é um título que tem o prazo de vencimento de apenas 1 ano e rende 100% do CDI. Ou seja, para um prazo de 1 ano que vai render menos do que um pós-fixado do C6, tendo um risco ali extremamente parecido, também coberto pelo FGC, só que pagando mais imposto de renda, por quê? Se você quer deixar o seu título com menos de 1 ano, você vai ter lá o CDB pós-fixado que vai render 104% do CDI com liquidez diária. Então, com liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. No pós-fixado com vencimento de 1 ano, você só pode resgatar na data do vencimento. Então você vai abrir mão da sua liquidez para ter um vencimento exatamente em 2 anos e nesse caso aqui, por mais que você tenha liquidez, se você quiser passar dele de 1 ano, você pode. Passar de 2 anos, você pode. Você vai pagar menos imposto de renda nesse caso, vai chegar ali até o mínimo de 15%, enquanto nesse outro aqui, você necessariamente vai pagar a alíquota do imposto de renda de 1 ano. Ou seja, você vai pagar mais imposto, vai abrir mão da sua liquidez e ainda vai ter uma rentabilidade menor. Então é uma opção segura, é muito melhor do que a poupança, mas comparado com outra opção que tem no mesmo aplicativo ali, uma em cima da outra, o CDB do próprio C6 Bank com liquidez diária, para mim, faz mais sentido. E a gente está falando aqui de investimentos para o curto prazo, eventualmente para reserva de emergência, tirando o CDB do JP Morgan, que não tem liquidez diária, então não serve para reserva de emergência, serve só para o curto prazo. Mas para o longo prazo, o que a gente tem? 2 investimentos que eu separei aqui para a gente falar. Um deles é o Tesouro IPCA, que basicamente você também empresta seu dinheiro para o Tesouro Direto, só que agora, ao invés de render a taxa Selic, ele vai te proteger da inflação, porque o dinheiro que você investiu vai ser corrigido pelo IPCA e você ainda vai ter um ganho adicional que vai estar ali na casa dos 5,7, 5,8, 5,9% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo, igual você está vendo aí nesse print. Nesse caso, você pode resgatar a qualquer momento? Pode, mas o ideal é que se você não tem conhecimento de mercado, é melhor você segurar até a data do vencimento. Por que isso, Tuxo? Como é que funciona, né? Basicamente, se você segura um título como esse, pós-fixado, atrelado ao IPCA, que tem esse componente pré-fixado também, então uma mistura, né, um híbrido atrelado ao IPCA, mas tem o pré-fixado ali de 5,8%, por exemplo, se você segura até o vencimento, necessariamente você vai ganhar exatamente aquilo que você contratou. Mas, se você quer resgatar antes do vencimento, você pode? Pode, o Tesouro Direto permite você resgatar a qualquer momento. Só que você vai ter que resgatar pelo valor de mercado do título na data do resgate. Então, não existe nenhuma garantia que você vai receber exatamente o valor justo daquele título naquele determinado momento. Pode ser que, por exemplo, a taxa de juros caia muito, consequentemente o preço do seu título suba. É questão de matemática financeira, não vou aprofundar muito aqui, mas é como se fosse oferta e demanda. Se a taxa de juros cai, vai ter menos gente querendo comprar o título no mercado, mas o seu título que está pagando uma taxa de juros mais elevada, que foi contratada no momento da sua aquisição, ele paga mais e não está todo mundo querendo o seu título ao invés de comprar um título no mercado. Então ele se valoriza. E o oposto também é verdadeiro. Se a taxa de juros de mercado sobe muito, o seu título está pagando menos do que o mercado, ninguém vai querer ele, o título se desvaloriza, então você pode ser que resgate com um prejuízo ou com um lucro menor do que você
teoricamente teria até aquele momento se estivesse segurando até o vencimento. Por isso que eu sempre falo, se você quer investir sem risco de perder dinheiro ali nas oscilações de mercado, usa um título pós-fixado ou então segura um outro título até a data do vencimento. E isso é outra coisa que a gente ajuda também lá na Stocos. A gente vai analisar os momentos de mercado para saber quando que é melhor você comprar e quando que é melhor vender determinados títulos, como por exemplo um Tesouro IPCA, para você saber, olha, quero vender esse título, será que está um bom momento? Será que o título vai valorizar mais ou vai cair daqui para frente? Isso a gente ajuda você a fazer também, a gente faz todo esse acompanhamento do mercado ao longo do tempo. E o último investimento, o quinto desse vídeo aqui que eu separei pra gente falar, é também atrelado ao IPCA, que é um CDB atrelado ao IPCA do próprio C6 Bank. E aí a gente tem vários vencimentos diferentes se a gente for olhar ali. Tem vencimento de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E qual que faz sentido? Para mim, de 2 a 6 anos. Por quê? Se a gente está usando o título para ter um ganho real, proteção da inflação a longo prazo, não faz sentido investir num título como esse em menos de 2 anos, porque você vai pagar mais imposto de renda. Então, se a gente está falando aqui de títulos pensando no longo prazo, faz sentido você deixar pelo menos 2 anos para chegar na alíquota mínima do imposto de renda. Então, o Tesouro Direto está pagando ali próximo de 5,8% e o CDB IPCA do C6 Bank está aí nesse print ali na casa dos 6,5%. É um pouco mais arriscado do que o Tesouro Direto, porque não é garantia do Tesouro e sim a garantia do C6. Também tem a garantia do FGC nesse caso, igual o CDB de liquidez diária que a gente mencionou, só que nesse caso está rendendo um pouquinho mais, você vai ter um prazo de vencimento um pouquinho menor do que você teria lá no Tesouro IPCA e você vai estar garantido pelo FGC da mesma forma. Então acho que o CDB e os títulos do Tesouro são excelentes opções para um investidor conservador que não quer correr muito risco e ainda quer ter uma rentabilidade melhor do que teria, por exemplo, na poupança. No caso do CDB do C6, você conseguiria vender antes do vencimento? Talvez você consiga vender no mercado secundário, mas pelas mesmas condições que eu mencionei no título do Tesouro IPCA. Vai ter que vender pelo preço de mercado e se a taxa de juros varia, o preço do seu título aqui também vai variar, então você precisa saber exatamente o que você está fazendo antes de comprar um título como esse. Quando você vai prefixar um título seu ou vai, por exemplo, deixar atrelado ao IPCA, que também tem um componente prefixado, você precisa muito bem saber o que você está fazendo, porque o seu dinheiro vai ficar preso até o vencimento ou se for resgatar antes, você pode ter um certo prejuízo. São seguros, mas desde que você segure até a data do vencimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você tiver mais de 100 mil reais e quiser uma análise gratuita da sua carteira, clica no primeiro link aqui da descrição que a gente vai bater um papo e eu te vejo lá. Tamo junto e até a próxima.